Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a lista de exercícios, a avaliação sobre sociedade, consumo e trabalho no século XXI. Lembrando que vocês têm que responder até o dia 29/6, então eu vou estar aguardando. Esse vídeo provavelmente vai ser postado ou na sexta-feira ou no sábado, então vocês vão ter alguns dias para estar revisando o que vocês fizeram, né? Eu vou passar aqui com vocês sobre os principais pontos dessa lista de exercícios, apresentar também algumas partes do slide que eu acho importante, né, para que vocês consigam fixar bem esses conteúdos, né? Então, vocês vão abrir o link que eu enviei para vocês no grupo da sala várias e várias vezes, e vocês vão começar completando com o e-mail de vocês, um e-mail válido, né? Pode ser o e-mail do estado, né, que é que o estado cedeu para vocês. Depois vocês vão colocar o nome completo. É muito importante que vocês coloquem o nome, porque na hora de pontuar o que vocês tiraram, né, e repassar para a professora Roberta, vai ficar muito mais fácil. Então, a gente entra na lista de questões. Na questão 1, vamos lá. Sabe-se que o consumo é um ato natural e necessário aos seres humanos, de modo que todas as pessoas consomem coisas diversas. Ok. No entanto, nas últimas décadas tem-se percebido a intensificação do consumo e de suas consequências para o espaço. Explique com suas palavras o que vem a ser uma sociedade de consumo, o tema dessa aula, né? E em que contexto histórico a mesma dispõe. Então, dessa parte aqui é importante vocês pensarem que os seres humanos eles consomem o tempo todo. Isso é muito importante para a nossa sobrevivência. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir, a gente precisa deixar nossas casas minimamente organizadas. Então, isso tudo necessita de consumo. Você precisa comprar certas coisas. Mas o que tem ocorrido é uma intensificação desse consumo. As pessoas, elas consomem simplesmente por consumir, pelo prazer de consumir. Então, às vezes, você não precisa de um determinado produto, mas você acaba por comprá-lo, porque ele vai, de certa forma, preencher uma necessidade que você mesmo criou. Então, é isso que eles chamam de sociedade de consumo, né? Essa ideia de intensificação e criação de necessidade de consumo, de você estar consumindo o tempo todo. Então, atrelada a essa sociedade de consumo, surge a necessidade de encurtamento da vida útil dos produtos, né, que é o que a gente chama de obsolescência programada, que a gente vai ver mais pra frente. Então, a segunda parte da questão pede para que vocês expliquem em que contexto histórico essa sociedade de consumo surge. Então, eu vou visitar lá o slide para facilitar para vocês. Mas antes disso, né, a gente volta num esquema que eu trouxe no slide, que é esse de como uma sociedade de consumo se forma. É uma ideia de que com o aumento do consumo, você tem um aumento do lucro. E com o lucro, você tem um desenvolvimento econômico, né, e social. Então, as pessoas elas vão ter mais acesso a certos bens que irão manter a sua reprodução social. Então, com esse desenvolvimento econômico e social, a gente tem mais empregos e renda. Então, quando as pessoas elas estão empregadas e recebem um salário em seus empregos, elas podem continuar consumindo, né? Então, esse aqui é um esquema que explica muito bem o que ocorre em uma sociedade de consumo. Mais pra frente, eu queria tratar com vocês a questão de como essa sociedade de consumo surge na história, que é a segunda parte da questão. Então, primeiro é importante vocês pensarem no surgimento do sistema capitalista, né, que é voltado na transformação da natureza em bens, né, em bens de consumo que possam ser vendidos de forma a lucrar com essas mercadorias. Então, esse é o sistema capitalista. Mais pra frente a gente tem a Revolução Industrial, que vocês devem se recordar muito bem. A gente tem a substituição de uma manufatura, né, de uma produção mais artesanal, em que você produzia em muito tempo poucos produtos. Então, intervalo de 7 meses você tinha um produto final. Aí, com a Revolução Industrial, você tem a substituição dessa manufatura por uma maquinofatura. Então, você passa a produzir um intervalo de tempo mínimo, ou seja, em pouco tempo, muitos produtos. Então, você acaba criando um estoque. E a criação desse estoque leva, né, à formação de sociedade de consumo, como o caso do estilo de vida norte-americano, que eu já tinha comentado com vocês, que é a ideia de que as pessoas elas consumiam simplesmente pelo prazer de consumir. Isso levava a um status social, né? As pessoas podiam acessar
certos produtos, elas eram melhor vistas, né? Pessoas que tinham os eletrodomésticos mais modernos, os carros mais modernos, podiam consumir bens supérfluos. Então a gente tem a criação desse estilo de vida norte-americano, que é pautado nessa ideia de sociedade de consumo. Então esse é o contexto histórico que vocês devem tratar na questão, né? E logicamente isso vai levar à questão de uma crise de superprodução, mas eu vou comentar isso na próxima atividade. Então, ok, sociedade de consumo, essa ideia de consumir para além do que você precisa, né, para satisfazer simplesmente suas necessidades. E esse contexto histórico, surgimento da sociedade capitalista, a questão da Revolução Industrial e o American Way of Life, ok? Então vamos passar aqui adiante, é uma questão fechada, né, de múltipla escolha, então eu vou ler com vocês. Tinha-se a ideia de felicidade pelo consumo, em que comprar e desfrutar do tempo livre em atividades de lazer era um eixo central da existência. A passagem anterior faz referência a um estilo de vida adotado por estadunidenses durante o século XX, que é o American Way of Life, que eu já tinha comentado com vocês. Pode-se afirmar que uma das consequências mais trágicas vinculadas a esse consumismo exagerado fora. Então vocês precisam marcar aqui. Mas, antes disso, acho que isso aqui já responde muito bem a questão 1, né? Por exemplo, a questão da sociedade de consumo está muito atrelada a essa ideia de felicidade pelo consumo, né? Deixa eu marcar aqui, em que comprar e desfrutar o tempo livre em atividades de lazer era um eixo central da existência. Então, eles assumem um papel de protagonistas, um papel de centralidade nessa sociedade. Então, isso aqui já responde muito bem a questão 1, né? Então, voltando para a questão 2, pede para marcar a consequência trágica vinculada ao surgimento dessa sociedade de consumo. Então, a primeira, que é a Guerra Fria, é muito posterior, assim como a Segunda Guerra Mundial. E nós temos aqui American Way of Life. Isso aqui é a chave, né? É o que vai levar à consequência trágica. A consequência trágica mesmo é a crise de 1929. A crise de 1929 é chamada crise de superprodução. Porque o que ocorreu? Você tinha uma produção massiva facilitada pela questão da maquinofatura, você produzia muito, mas você não tinha pessoas para consumirem o que você estava produzindo. Por quê? Todo mundo já tinha os melhores eletrodomésticos, todo mundo já tinha os melhores carros. Então, para quem você vai vender esses eletrodomésticos? Para quem você vai vender esse carro? Sendo que todo mundo já tem. Então, isso leva a uma crise de superprodução, uma crise de estoque, né? Você tem muitos estoques, mas você não tem ninguém para consumir. Então, uma das soluções encontradas para essa crise de 1929 foi diminuir a vida útil dos produtos, né? E também o New Deal, o novo acordo aqui, que foi criado no governo do Franklin Delano Roosevelt. Então, a resposta dessa questão é a crise de 1929, como eu tinha dito, que é a questão da crise de superprodução. Espero que vocês tenham entendido aqui. A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria são eventos posteriores, né? Inclusive, na videoaula 5, eu acho, sobre o movimento separatista, eu trato um pouquinho da questão da Segunda Guerra Mundial, então assista. Então, a gente vai agora para a questão número 3. Leia a tirinha abaixo e explique com suas palavras o que vem a ser a obsolescência programada, né? Obsolescência programada, aponte o período em que a mesma surge e também as principais problemáticas ambientais envolvidas no processo. Então, esse iPod novo tem mais de 1000 funções, principalmente a de pifar logo para eu lucrar. Nisso aqui você já mata o que é a obsolescência programada, que é basicamente o encurtamento da vida útil dos produtos, né? Então você constrói certas coisas para que elas durem um determinado tempo, justamente para que as pessoas elas troquem com frequência, né? Porque como a gente viu lá com a crise de superprodução, quando os produtos não estragam, eles ficam em estoque. E o estoque leva a inúmeros problemas, né? Como, por exemplo, a própria crise, a questão do desemprego e tudo mais. Então, isso é a obsolescência programada de uma forma bem rude. O período em que surge é logo após a crise de 1929, a crise de superprodução, né? Os empresários eles vão se juntar em um cartel justamente para discutir esse encurtamento da vida útil dos produtos. Então, consultem a videoaula, que lá eu conto uma historinha para vocês sobre a diminuição da vida útil de uma lâmpada, né? Num primeiro momento, ela durava cerca de 1.500
Com o surgimento do American Way of Life, ela passa a durar 2.000 horas, se eu não me engano, e depois da crise de 1929, ela tem um encurtamento para 1.000 horas de duração. Lá eu explico melhor, então consultem, né? Então, isso é o obsolescência programada, período crise de 1929, e as principais problemáticas ambientais. Vocês podem ver aqui atrás essa pilha de lixo. Então, logicamente, o aumento do lixo e a questão de degradação ambiental, né? Você passa a poluir o solo, poluir a água, a questão de que você tem um desmatamento exacerbado para a produção de novos produtos. Então, todas as problemáticas ambientais que vocês pensarem estão muito atreladas a essa questão da produção exacerbada, uma produção exagerada de lixo. Então, aqui vocês também já matam a questão número 5 e a gente pode passar para frente. Podemos citar como tendências no trabalho do século XXI, então a gente entra em tendências do trabalho, né? Lembrando que essa avaliação ela tem 2 eixos temáticos, primeiro a sociedade de consumo, depois o trabalho no século XXI. Então a gente pede aqui para marcar a incorreta, então vocês têm que marcar a resposta errada. Aí ok, vamos lá, analisar as questões, né? Aumento do trabalho precarizado, isso é um fato, como eu já tinha comentado na videoaula com vocês, né? A gente tem uma tendência neoliberal. Nessa tendência neoliberal, a gente tem um afastamento do Estado, privatização de muitas empresas. E nesse processo, a gente tem perda cada vez maior de direitos trabalhistas, como, por exemplo, a própria carteira assinada. Então, nisso, muitas pessoas acabam se voltando para um setor informal da produção, né? E nisso, a gente aumenta o trabalho precarizado. A gente sabe também que ocorre uma exclusão de jovens e idosos, adolescentes como vocês, e idosos, né? Pessoas acima de 40 anos já são excluídas do mercado de trabalho. A gente também viu que a gente tem uma inclusão de crianças, então uma inclusão criminosa de crianças, tanto por países do sul quanto pelos países do norte, que são considerados desenvolvidos, né? Então a gente tem formas de aumento de exploração dessas crianças e a nossa resposta correta, que é o aumento das formas de valorização do trabalho da mulher. Muito pelo contrário, como eu disse lá para vocês na videoaula, a gente tem um aumento das formas de subvalorização ou precarização ou informalização do trabalho da mulher. Então, a mulher ela passa a sofrer cada vez mais com essa informalidade, né? Então, ok, a questão 6 resolvida, a gente pode passar para a questão 5. É muito comum em áreas agrícolas que tem grande demanda durante o plantio e a colheita, mas na maior parte do ano a demanda de trabalho diminui. Ok, na maior parte do ano a demanda de trabalho diminui, bem como o número de trabalhadores. A afirmação e a imagem fazem referência a que tipo de desemprego. Na videoaula também a gente estudou os tipos de desemprego, então por favor consultem, tá muito legal lá. E a gente vai analisar as 4 respostas que eu coloquei aqui. Desemprego estrutural, a gente sabe que não. O desemprego estrutural ele está ligado a uma mudança na estrutura da sociedade, como por exemplo o que ocorreu com a primeira revolução industrial. Então você tem uma substituição do trabalho, por exemplo, da manufatura, né, pessoas que trabalhavam com as próprias mãos por uma máquina. Então isso leva ao desemprego estrutural. As pessoas elas precisam a partir daí a criar uma qualificação para que elas possam se inserir novamente no mercado de trabalho. Então elas vão, sei lá, fazer um curso para que elas possam operar essa máquina. O desemprego conjuntural, como eu disse para vocês, ele está relacionado com a conjuntura. Então, é algo passageiro que vai ser resolvido com o tempo. Na videoaula, eu dei o exemplo para vocês da pandemia do Covid-19 que a gente está vivendo. Muitas pessoas ficaram desempregadas na decorrência disso. Mas a gente sabe que em um determinado momento, essa pandemia vai acabar e tomara, né, que essas pessoas possam reaver os seus trabalhos. E o desemprego friccional, a gente viu lá que está muito ligado também à questão do momento, né? Então as pessoas estão desempregadas no momento, mas elas estão procurando novos empregos e já estão prontas para se inserir no mercado de trabalho. Então a resposta correta aqui seria o desemprego sazonal. Sazonalidade está ligado às estações do ano, né? Tipo, a ideia de estações de algo passageiro.
Então, em determinado período do ano é época de colheita. E por ser época de colheita, você demanda de uma maior força de trabalho. Então, você leva a contratar determinadas pessoas. Aqui na região é muito comum as pessoas que colhem café, né? Elas não colhem café durante todo o ano. Existe um momento do ano em que elas são contratadas para colherem esse café. Então, a resposta aqui é desemprego sazonal. Então, a gente pode passar para a última questão, finalmente, que é a questão número 6, que pede para vocês produzirem um parágrafo, né? Em que compare de forma crítica a desigualdade de consumo entre países ricos e pobres e os impactos socioambientais atrelados ao processo. Muita coisa, né? A gente sabe que os países ricos consomem muito mais que os países pobres e que isso leva à degradação ambiental. Só que os países ricos, eles são ricos, então eles têm formas de lidar com o surgimento de poluição, com as mudanças climáticas, com a questão do desmatamento, ao passo que os países pobres, eles não têm como lidar com isso, e são muitas vezes abandonados pelo Estado. Então, a gente vai falar aqui, ó. Todos os países serão afetados da mesma forma pelas mudanças climáticas e pela devastação das florestas? Provavelmente não. A produção de lixo é mais evidente em quais nações? Nos países ricos. A falta de acesso à água potável e a serviços de saneamento básico é idêntica para todos? Não. Os países ricos, eles já são quase totalmente, né? Todos, basicamente, têm acesso à água e a serviços de saneamento básico. Ao passo em que os países pobres, eles sofrem com essa ineficiência, né? Então, vocês não precisam responder isso tudo aqui que eu marquei. O foco da questão é isso aqui, a desigualdade de consumo e os impactos socioambientais. Isso aqui é só uma forma de ajudar vocês a pensarem, né, no que vocês podem estar tratando nessa questão. Então, para ajudar vocês a verem essa desigualdade de consumo e os impactos socioambientais, eu vou voltar no slide, né? No slide eu trouxe isso também, então por isso que é tão importante vocês terem acesso a isso, né? Assistirem a videoaula. Então, aqui vocês podem perceber que no caso dos países ricos, esse aqui simboliza os países ricos e esse aqui os países pobres, nos países ricos a gente tem 20% da população mundial. Então, dos 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, 20% está nos países ricos. E eles consomem cerca de 80% de tudo que está disponível no nosso país. Então, os outros 20% do que existe são voltados para 80% da população. Então, nisso vocês já conseguem perceber a desigualdade gigantesca existente entre esses países. É um abismo realmente muito grande. Aqui, por exemplo, eu trouxe, né, que 80% da população mundial vive em países pobres e eles são responsáveis por consumir cerca de 20% do consumo, né? Então vocês pensem, quem degrada mais? Logicamente os países ricos, porque eles consomem 80%. Ao passo em que os países pobres, eles consomem muito pouco e ainda assim tem que arcar, né, com o que acontece nesse país. A gente pode entrar, por exemplo, na questão do racismo ambiental. Muitos países ricos, eles exportam o lixo que eles produzem para países da América Latina, da África e da Ásia. Isso acontece. Muitos países ricos têm empresas que degradam enormemente o ambiente, explorando aquíferos, a questão do desmatamento, a questão da biopirataria em países pobres, como o caso do Brasil. Então, é importante a gente ter isso em mente na hora de criar as respostas da questão, né? Aqui eu também trouxe alguns gráficos de barra que vão ajudar vocês a entenderem isso. Eu trouxe 5 países que são considerados os países mais ricos do mundo: os Estados Unidos da América, a China, o Japão, a Alemanha e a França. E aqui o consumo deles em relação ao resto do mundo. Em relação às proteínas, a gente pode falar de carne, por exemplo, eles consomem cerca de 45%. E o restante fica para os outros 100 e pouco países que existem. Eles consomem 58% da energia, 84% do papel e 14% das linhas telefônicas. Lembrando que são 5 países em relação ao restante do mundo, né? Eu acho que são 192 países, se eu não me engano. Depois eu vou pesquisar e eu falo para vocês. Mas basicamente são 5 em relação ao resto do mundo. Então vocês também conseguem perceber essa desigualdade. E aqui os 5 países mais pobres, né, que são países africanos: o Zimbábue, Chad, Burundi, Libéria e Guiné. Eles consomem 5% das proteínas, 4% da energia, 1,1% do papel e 1,5% das linhas telefônicas, né?
E aqui em cima eu trouxe para vocês o que leva a essa degradação ambiental. Vocês poderiam estar respondendo que o consumo em larga escala é sinônimo de degradação dos ecossistemas naturais. Logicamente, você vai levar a questão, por exemplo, do desmatamento, a poluição de aquíferos, de todos os corpos d'água de forma geral, poluição atmosférica, tem a questão da biopirataria também. Enquanto os mais ricos exageram no consumo, os mais pobres sofrem de perto as consequências do desequilíbrio ambiental. Então você tem um aumento da temperatura nesse país mais pobre, você tem a questão do fato deles não terem como acessar a água potável de qualidade. Então vocês podem estar citando tudo isso na resposta de vocês. Então, gente, eu acho que é isso, né? Se vocês ficarem com muita dúvida, tentem responder essas questões aqui para vocês e só montem um parágrafo. Acho que vai ficar bem fácil. Acho que foi tudo, né? Dê uma olhada aqui. Foi tudo. Espero que vocês façam dessa vez. Estou contando muito com a participação de vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu vou disponibilizar os slides também para que vocês possam, de certa forma, consultá-lo na hora das respostas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.